Acredite, a glória de Deus pode se afastar da vida de uma pessoa. Não pense, porque Deus é amor, Deus é bom, é misericordioso, que Ele vai tolerar o pecado e que a glória dele vai estar sobre uma pessoa em desobediência. Eu sei que dói, mas existem momentos em que o Senhor fala, já não estou mais ali. E sabe o que eu me lembrei agora? Da história de Sansão. Sansão tinha ali, força, ele lutava, vencia batalhas. E até que um certo dia ele contou o seu segredo para Dalila. Lembra? E Dalila chamou os filisteus para cortar o cabelo de Sansão. E quando Sansão estava dormindo, Dalila disse, olha, aí vem os inimigos, aí vem os filisteus. A palavra do Senhor diz que Sansão se levantou pensando que o Espírito Santo ainda estava com ele. Ele levantou achando que ia vencer aquela batalha, mas ele estava enganado, porque o Espírito Santo de Deus já não estava mais com ele, e ele perdeu a guerra, ele perdeu a batalha, e os filisteus pegaram Sansão, irmãos, tiraram os olhos dele, deixaram Sansão cego e fizeram Sansão de escravo. Ah, ovelhinha, não vamos brincar de servir ao Senhor, não vamos achar que a vida que estamos levando de forma superficial está agradando ao Senhor. Deus tem mais para você, Deus quer te dar mais. Mergulhe aqui, nesta palavra, aqui tem comida para você. E no devocional de hoje, nós vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 4, que a presença do Senhor já não estava mais presente ali. Que o Senhor, que a glória de Deus não estava no arraial. Mas por que não estava presente? O que faz com que percamos a glória de Deus? O que faz com que Deus se afaste de nossas vidas? Sabe responder, ovelhinha? Qual a sua opinião? Me fala aqui. Por que Deus se afasta? Por que a glória sai de nossas vidas? O que acontece para isso acontecer? Me fala aqui. Fique até o final que você vai descobrir. Não saia pela metade, hein? Se alimente por completo e não se esqueça, seu joinha é muito importante. Curte, comente e compartilhe, porque assim a plataforma entende que você gostou do conteúdo. Amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Tá tudo bem? Ô glória que você chegou para se alimentar. Escreve aqui, até aqui me ajudou o Senhor, ô glória. E para você que chegou aqui agora, quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e você não chegou aqui em vão, hein? Deus tem alimento para você, para te fortalecer. Para alegrar o seu coração, para encher de alegria, para renovar suas forças. Já te amo em Cristo Jesus e fique conosco no propósito que estamos, onde estamos buscando ao Senhor durante o dia. Acredite, Deus tem proporcionado essa oportunidade. Estamos o dia todo juntinhos aqui. Pela manhã oração, à tarde meditamos em um versículo, à noite devocional e depois tem mais oração, irmãos. Que mistério é esse? Só Deus pode fazer. Então fique aí e se alimente da palavra. Estamos meditando aqui no livro de 1 Samuel. E nós vimos nos devocionais anteriores que os filhos de Eli, sacerdotes, líderes no altar, estavam em pecado. E Eli, o sumo sacerdote, também estava errado por não ter repreendido, corrigido seus filhos. E Deus levantou um profeta para poder dizer que levaria os seus 2 filhos. E depois Deus falou com Samuel, confirmando a palavra. E no devocional de hoje, nós vamos ver que houve uma guerra, irmãos, e os israelitas perderam esta guerra. Porém, o povo de Israel sempre ganhavam, irmãos, a batalha, porque Deus estava com eles. Mas dessa vez, eles perderam. E isso aí fez com que alguns anciãos ficassem inconformados. Olha aqui, capítulo 4, começando agora, versículo 2 diz: E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha
para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Olha, perderam feio, tá, irmãos? 4.000 homens feridos. E quando o povo voltou para o arraial, todo mundo triste, né? Todo mundo ferido, quando voltou, os anciãos, olha o que eles falaram. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por que o Senhor nos feriu? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre das mãos de nossos inimigos. Peraí. Israel perdeu a peleja, perdeu a batalha. Israel foi ferido. Quando os soldados voltaram para o arraial, os anciãos começaram a questionar: por que o Senhor nos feriu? Vamos pegar a arca do concerto que está lá em Siló e venha no meio de nós para que nos livre de nossos inimigos. Irmãos, isso é muito sério aqui, Isso é muito sério. Os anciãos questionaram o Senhor porque foram feridos. Sendo que o correto, irmãos, era perguntar ao Senhor: Deus, cadê o erro? Cadê o pecado no meio de nós? Tem pecado no meio de nós? Tem erro no meio de nós? Nos mostre, Senhor. Nos revele, Senhor. Cadê? Mas não. Sabe o que eles tiveram a audácia de fazer? E lá em Siló, lembra onde que é Siló? Siló era o lugar da adoração, onde ficava o templo, aonde Ana chorou, aonde Ana entregou Samuel, aonde Samuel ficava no templo adorando ao Senhor. Então, neste templo ficava algo muito valioso, que era a arca do concerto, meus irmãos. A arca do concerto simbolizava a presença do Senhor. Essa arca, ela ficava, irmãos, lá no templo, num lugar chamado Santo dos Santos, lá escondidinha, onde só o sumo sacerdote poderia ir e poderia chegar perto da arca, de algo tão santo que era, representava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote poderia se aproximar e entrar no lugar aonde ficava essa arca. A arca da aliança continha os 10 mandamentos que o Senhor havia dado para Moisés. E havia ali, irmãos, um símbolo muito forte. Por isso que a arca ficava no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote poderia ter acesso. Então, eles perderam a batalha. Por que o Senhor nos feriu? Ao invés de se consertarem, ao invés de perguntarem: Senhor, onde está o erro? Onde está o pecado? Não. Eles foram atrás da arca. Eles foram atrás da presença de Deus, achando que a presença de Deus estaria somente ali naquela arca. Eles foram atrás de um amuleto, pensando que a arca seria um amuleto de vitória, meus irmãos. Olha o que eles disseram aqui, Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Quem? A arca? Livrar? Se havia pecado no meio do arraial, se os líderes estavam em pecado, Deus não estava se agradando, Deus não estava lutando com eles na guerra. E você, ovelhinha, acha que adiantaria pegar a arca? Me fala, adiantaria? Não. Eles estavam querendo aqui, só um símbolo, só um amuleto. Eles depositaram a confiança deles em amuleto. E esse risco, meus irmãos, nós também corremos. Quantas vezes, ao invés de confiar exclusivamente no Senhor, colocamos a nossa confiança em algo que o Senhor não se agrada.
depositamos a nossa alegria, depositamos a nossa esperança. E quantas vezes, irmãos, a Bíblia fica aberta em nossas casas, no Salmo 91, como se fosse ali, irmãos, é aquilo ali que vai me proteger. Crentes procurando planta de arruda para colocar na porta de casa. Comigo ninguém pode. Isso, aquilo, outro. Ovelhinha, quem livra é o Senhor. Como que você substitui a glória do Senhor por uma planta, pensando que a proteção vem de uma planta, a proteção vem de um símbolo, vem de um metal, vem de uma corrente? Você acha que a proteção vem de uma corrente, de um símbolo? Não, ovelhinha. É o Senhor quem protege, é o Senhor que guarda. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Tudo é à toa se o Senhor não guardar. Então, sabe o que aconteceu? Eles mandaram pegar a arca lá em Siló. Sabe quem, irmãos, pegou a arca de aliança? Ófine e Finéias. Eles podiam pegar a arca? Não, porque eles não eram sumos sacerdotes, mas mesmo assim, eles pegaram a arca de forma indevida. E aqui diz, no versículo 4, enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu, olha aqui, irmãos, e sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Ai, irmãos, o povo ficou todo feliz, porque a arca estava ali no meio, do arraial. O povo ficou tão feliz, com tanto júbilo, que a terra chega e estremeceu. Aí eu te falo, nem toda a alegria, nem tudo, irmãos, que reluz é ouro. A presença do Senhor não estava ali. O Senhor não estava se agradando. Tinha pecado no meio do arraial. Ófine e Finéias, eles estavam em pecado. Sabe o que aconteceu? Quando os filisteus ouviram tudo isso, ficaram com medo, se atemorizaram, mas mesmo assim foram para a guerra. E eu te pergunto, quem ganhou essa guerra? Os filisteus ou o povo de Israel? Quem ganhou, ovelhinha? Os filisteus. Olha aqui o versículo 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Misericórdia, 30.000. A primeira guerra foram 4.000. Agora 30.000 homens de pé. E a arca, irmãos? Cadê a arca? A arca não protegeu? Cadê a arca? Ah, ovelhinha, olha o que aconteceu. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, morreram. Ófine e Finéias, que estavam ali com a arca, não tem? Morreram, meus irmãos. Olha aqui o cumprimento da palavra do Senhor. Lembra que Deus havia usado um profeta, depois falou com Samuel, e aqui o cumprimento. Aqui, Ófine e Finéias morreram juntos, como Deus havia falado que eles morreriam juntos. Nós vimos isso aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 34. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ófine e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Lembra da profecia para Eli? Os 2 filhos morrerão no mesmo dia. E isso acabou de acontecer aqui agora, irmãos. Aqui, no capítulo 4, versículo 11. Os filisteus ganharam a guerra, tomaram a arca do concerto, que simbolizava a presença de Deus, representava a presença de Deus com os 10 mandamentos lá dentro. E Ófine e Finéias morreram no mesmo dia, conforme a profecia. E sabe o que aconteceu ainda? Correram para avisar a Eli que Ófine e Finéias havia morrido. Irmãos, na hora que Eli, o sumo sacerdote, lembra? Lá que nós conhecemos lá em Ana,
né, criou Samuel, na hora que Eli soube da notícia, meus irmãos, olha aqui, ó, o versículo 12. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado, Eli, o senhorzinho, estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho. Porquanto o seu coração, olha aqui o coração de Eli do pai, né? O seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Ele estava com medo, porque a arca não estava no lugar que deveria estar. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. Olha, irmãos, o homem anunciando a Eli o que havia acontecido com seus dois filhos, Ófni e Finéias, e com a arca do concerto. Versículo 15. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia a notícia, o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço dentre os povos. E além disso, também teus dois filhos, Ófni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi levada. Meus irmãos, misericórdia, Senhor. E olha o que aconteceu aqui no versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Ovelhinha de Jesus. Olha aqui, ovelhinha. Que perigo. Morreram Ófni e Finéias. E quando Eli, o seu pai, soube da notícia da morte dos seus dois filhos, e soube ainda que a arca, que era algo tão precioso, tão valioso, que representava o Deus de Israel, que a arca foi tomada pelos filisteus, ele caiu da cadeira, irmãos, para trás, quebrou o pescoço e morreu. Eli, com 98 anos. Mas não acaba por aqui, irmãos. A tragédia não acaba por aqui. Olha o que aconteceu. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Quando ela, a esposa de Finéias, ouviu a notícia, ela estava grávida, irmãos, e começou ali a ter dores de parto. Olha aqui, irmãos, misericórdia. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Olha aqui, irmãos. Oh, meu pai, ela estava morrendo já, irmãos, sentindo a dor. Ela estava morrendo, e quando as parteiras disseram: se alegra, se anima, você teve um filho. Olha o que diz. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Misericórdia, ovelhinha. Oh, meu Deus, misericórdia. Olha, meus irmãos, aqui morre também a esposa de Finéias, a nora de Eli. Olha quantas mortes. Ófni, Finéias, os dois filhos de Eli. Morre também Eli.
e a sua nora ao ouvir a notícia. Irmãos, a arca do concerto, a arca da aliança, a arca de Deus era algo muito forte, irmãos. Eles valorizavam, eles respeitavam aquela arca, pois representava o Senhor, a presença de Deus. E como os filisteus tomaram a arca, irmãos, ela quase morrendo, deu o nome do filho e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada. Misericórdia. O inimigo também, irmãos, pode tirar a glória do Senhor de nossas vidas. Como? Com o pecado. A palavra diz que o pecado separa, irmãos, o ser humano de Deus. O pecado faz separação, o pecado afasta a glória de Deus de nossas vidas, e tudo isso aconteceu aqui. Toda essa tragédia que vimos aqui no capítulo 4 foi por causa do pecado, foi por causa de desobediência, foi por causa de corrupção, foi por causa de mentira e pecado escondido. Com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa ser zombado. Aqui em Isaías, capítulo 59, verso 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que sério. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, o Senhor nem sequer ouve oração quando estamos com uma vida de pecado, achando que está tudo bem. Porque existe uma diferença, tá, irmãos? Todos nós somos pecadores. Nós estamos aqui lutando nessa caminhada, nos esforçando para fazer a vontade do Senhor. Estamos em um processo, não é verdade? Mas tem pessoas que pecam de forma deliberada, que estão com as vendas nos olhos e achando que está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. E querem que Deus ouça, querem até exigir de Deus, colocar Deus na parede. E aqui fala, ó, que os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui em Romanos capítulo 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Enquanto o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Aquele que é fiel, aquele que teme ao Senhor, tem o quê? O dom gratuito de Deus, a vida eterna. Oh, glória! Em Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Aqui, irmãos, o conhecimento é a palavra de Deus, é a palavra: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheças a verdade, que ela vai te libertar. Então acredite que a glória do Senhor sai da vida daquele que está com uma vida de pecado. Não fica, a presença do Senhor não fica, irmãos. É necessário santificação, é necessário renúncia, purificação, para que sejamos agradáveis ao Senhor. Oh, glória! Oh, aleluia! Você quer que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida? Quer que as mãos do Senhor estejam sobre você? Se santifique, busque ao Senhor enquanto há tempo. Purifique as suas mãos, o seu coração, limpe, se aproxime de Deus com o coração quebrantado. A palavra do Senhor diz que Deus não dispensa um coração sincero, um coração quebrantado. E é isso que Ele quer de mim e de você: obediência, santificação. Fuja do pecado, ovelhinha, fuja e busque ao Senhor. Amém? Eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração, que você possa meditar com calma também
no capítulo 4. Lê de novo, que profundo, irmãos. Acabamos hoje, ficou grande o devocional, porque nós vimos o capítulo 4 todo, né? Podia ter dividido para ficar tão grande assim, né? Mas eu espero que você tenha entendido. São 22 versículos, que você tenha entendido e que o Senhor possa ministrar melhor por você na sua vida aí. Amém? Não perca a glória de Deus. Não permita que o pecado te afaste do Senhor. Deus tem coisas grandes para você, ovelhinha. Você é especial, Jesus te ama. Pai querido, muito obrigada por este momento. Obrigada por tua palavra. Nos livra, Senhor, nos guarde. Tenha misericórdia de nós. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas. Abençoe este irmão, esta irmã que nesta hora recebe esta palavra. Guarde, Senhor. Oh Deus, ajude para que ela possa vencer o pecado, para que ela possa te buscar. Conceda a ela a vitória, que a tua presença, que a tua graça esteja sobre a vida dela. Em o nome de Jesus, amém. Ovelhinha, te amo. Fique na paz do Senhor. Vamos buscar juntos, buscar a presença do Senhor, buscar a santificação. Não vamos confiar em amuletos e símbolos, é confiar nele, na presença real dele. Amém? Que Deus te abençoe.